Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula aqui do curso ABC da TCC. Hoje a gente vai aprender sobre modelo de rede. A gente vai entender como a gente vai aplicar esse modelo na nossa prática clínica com os nossos pacientes. A gente vai aprender a fazer esse modelo na prática sem enrolação. Aqui no curso de vocês, a gente tem já conteúdos, né, sobre isso, sobre o que é um modelo de rede, sobre o que é a terapia baseada em processos, sobre como fazer uma análise baseada em processos, mas hoje, nessa aula em especial, eu quero focar em aspectos práticos. Então, a gente vai aprender na prática, sem enrolação, a construir a partir de casos fictícios. Eu trouxe aqui de livros que são referência nesse assunto de abordagens de rede, tá? Em algum momento da nossa aula, eu vou compartilhar algumas coisas na tela, tá? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e baixar aqui o material que está abaixo da gravação da aula, quando você estiver assistindo essa aula, e eu vou também projetar aqui na tela algumas imagens que vão nos ajudar a compreender isso literalmente na prática, tá? Ao final da aula, se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de comentar algo sobre o que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje, você pode enviar aqui na plataforma através da área de membros, que toda segunda-feira eu passo aqui para interagir com vocês e tirar todas as dúvidas. E muitas das dúvidas de vocês me dão até ideias de novos conteúdos e aulas que eu acabo trazendo aqui. E esse curso de vocês nunca acaba, porque toda hora eu dou um jeito de colocar uma aula aqui. Vocês têm uma sina, vocês não vão conseguir sair desse ABC nunca mais. Então vamos, gente. Eu vou então agora começar a fazer uma introdução. Talvez a gente acabe, né, de alguma maneira revisando alguns conceitos que vocês, né, viram aqui ao longo de aulas anteriores a essa, mas tudo bem, recordar é viver. E isso vai ser útil aí para a sua prática clínica, eu não tenho dúvidas, tá? Vamos começar então falando, né, o que é uma abordagem de rede. Vamos imaginar que talvez você caiu aqui nessa aula, não assistiu às aulas anteriores ou assistiu já há algum tempo e não lembra do que a gente está falando, tá? Uma abordagem de rede, ela envolve, né, uma análise da problemática dos nossos pacientes através de uma ótica em que a gente vai identificar os mecanismos que estão ali se influenciando nesse modelo, mecanismos que podem ser mecanismos cognitivos, emocionais, comportamentais e de que maneira que a gente pode interferir nessa rede positivamente para que a gente consiga a melhora, né, do sofrimento e dos problemas dos nossos pacientes, tá? Essa é uma definição assim muito superficial, porque estou tentando hoje aqui nessa aula focar bem em aspectos práticos. A gente tem aulas aqui mais teóricas em que você consegue ter essa ideia, né, de uma maneira ali mais né, específica, tá bom? Então, vamos lembrar aqui, né, que a gente perdão, a gente até aqui, nós viemos, né, sendo treinados aí na nossa prática clínica para tratar os nossos pacientes muito, né, em função dos protocolos manualizados, focados em síndromes, o que não é algo que é ruim e que não é algo que a gente tem que rasgar e jogar fora todos os protocolos, todos os manuais, não é sobre isso. Até porque a compreensão desses protocolos vai nos ajudar a depois pensar em modelos de tratamento que vão, né, conseguir utilizar alguns desses elementos que estão inseridos nesses modelos de protocolos, e isso vai ser muito importante para o nosso raciocínio clínico, para que a gente construa um plano de tratamento adequado. Esses protocolos manualizados, né, são frutos de ensaios clínicos randomizados que aconteceram aí ao longo dos últimos anos e que nos trouxeram ali subsídio para que a gente conseguisse tratar os nossos pacientes aí através, né, de uma prática baseada em evidências. Só que o que a gente sabe na nossa prática clínica é que a maioria dos nossos pacientes, eles apresentam ali múltiplas comorbidades,
eles apresentam sobreposição de sintomas, inclusive também, né, acabam sendo enquadrados dentro daquele critério não especificado. E, além disso, a gente vai encontrar pacientes com diagnósticos, né, iguais, que vão estar expostos a contextos diferentes, que vão estar trazendo aí na sua bagagem uma história de vida, né, diferente, que tem recursos, pontos fortes e elementos ali para lidar, estratégias de enfrentamento diferentes e que tem objetivos diferentes também, muitas vezes. E por conta disso, quando a gente trabalha a avaliação desse caso, não por uma questão somente diagnóstica sindrômica, e a gente amplia esse conhecimento para olhar para esse indivíduo dentro desse contexto, considerando todas essas variáveis que eu acabei de citar, a gente consegue aí um plano de tratamento mais amplo, a gente consegue, né, fazer com que esse paciente receba um tratamento que vai ser muitas vezes mais efetivo. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Que eu já devo ter falado isso em outras aulas aqui para vocês. Para a gente introduzir, então, o porquê a gente vai trabalhar com uma análise de rede, né? Com uma análise baseada em processos, né? E por que a gente vai construir esse modelo de rede para compreender os nossos casos. Esse modelo de rede, ele está, né, sendo abordado aqui dentro da perspectiva da terapia baseada em processos. Para vocês que são alunos do Clube do Livro, aqui da nossa plataforma, já estão treinando isso desde dezembro, janeiro, nunca lembro quando começou, mas enfim, a gente já está no 5º capítulo, né, do livro. Vocês já têm um pouco mais, né, de repertório nesse sentido, mas nem todo mundo que está aqui na plataforma tem acesso ao Clube do Livro e a gente está, né, trazendo esse conteúdo aqui de uma maneira também prática para que todo mundo possa ter acesso, tá? Beleza, então, quais são os diferenciais, né, da gente fazer uma abordagem baseada em processos, da gente fazer uma abordagem, né, para além dos moldes tradicionais ali, focados, né, nos nossos manuais. Primeiro que ela vai considerar de uma maneira muito mais ampla a realidade dos pacientes e a gente vai entender como esses mecanismos se afetam. Por exemplo, a gente pode tentar trabalhar com um paciente com ansiedade social. Treino de habilidades sociais. A gente identificou que esse paciente não tem repertório e a gente vai treinar habilidades sociais. Ótimo. Só que, muitas vezes, essa falta de habilidades e usar uma estratégia, né, de treino de habilidades, ela vai ser ineficiente, muitas vezes, porque existem outros mecanismos que estão influenciando nesse processo. Então, por exemplo, uma avaliação, né, aspectos cognitivos ali muito negativos, que por mais que esse paciente tenha um repertório, que você desenvolva esse repertório, se a gente não mexe nesses aspectos cognitivos, a gente não vai conseguir, né, fazer a modificação ali daquele processo. Ou quando existe uma intensidade emocional, né, grande diante de a possibilidade de colocar esse plano de habilidades aí, esse treinamento de habilidades em prática, que ao experienciar essas emoções intensas, como por exemplo uma ansiedade intensa, o paciente pode, né, utilizar, por exemplo, a esquiva das experiências internas e usar a esquiva situacional e até mesmo mecanismos para não sentir aquela ansiedade, e aí com isso ele não desenvolve, né, habilidade ali, habituação suficiente para tolerar essa ansiedade, desconforto e conseguir se colocar em situações sociais e conseguir implementar esse treino de habilidades que você brilhantemente pode ter identificado através da sua conceituação cognitiva, né? A questão do repertório ali prejudicado nesse sentido. Bom, outro ponto também que a gente se beneficia quando a gente faz um trabalho em rede, a gente já vai entender o que é um trabalho em rede, para quem não tem
esse conhecimento prévio, né? Embora aqui no curso vocês tenham aula sobre isso, então, né, tô trazendo aqui se por acaso alguém caiu nessa aula, se a gente abriu essa aula para alguém assistir gratuitamente e a pessoa não ficar tão perdida assim, né? Mas vai nos ajudar também a trabalhar com um foco mais direcionado para as necessidades dos nossos pacientes, para os objetivos que os nossos pacientes estão, né, necessitando alcançar, né, que são importantes para eles. Isso vai também trazer para nós terapeutas uma maior flexibilidade na questão dos planos de tratamento, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque flexibilidade não quer dizer que a gente vai usar as técnicas e estratégias que a gente mais gosta, né? Ou que a gente acha que vai ser mais legal, né? Ou que tá todo mundo usando, ou que a gente estudou ontem e aí a gente tá com vontade de usar ela para treinar. Não, tá? Cuidado com essa palavra flexibilidade. Flexibilidade no sentido de não ficar preso a um protocolo fechado, desse protocolo ele ser dinâmico no sentido de poder ser modificado ali de acordo com as necessidades e os objetivos do paciente, desse protocolo ele poder ser organizado, por exemplo, com estratégias de curto, médio e longo prazo, né? E não porque a gente decidiu que a gente gosta assim, a gente quer fazer assim, que a gente acha assim mais legal, tá? Cuidado com isso. Bom, beleza, vamos seguindo aí. Então, para a gente trabalhar com uma abordagem, né, considerando essa perspectiva de processos, a gente vai precisar entender um negócio chamado modelo de rede. Gente, o nome parece mega complexo, mas quando vocês baterem o olho aqui, vocês vão falar assim: ah, é isso? Ah, isso aí eu consigo fazer, isso aí eu consigo entender, tá? Então, não se agoniem com nomes, com termos, fiquem tranquilos, que quando a gente vê isso na prática, a coisa fica muito mais fluida, tá? Bom, para que serve, né? O que é esse modelo? Então, é um modelo que a gente vai usar, a gente vai ver alguns aqui hoje nessa aula, tá? Que vai ajudar a gente a compreender, né, a situação atual do nosso paciente, ou seja, quando os nossos pacientes trazem os problemas para a terapia, a gente vai conseguir olhar esses problemas dentro de uma teia, dentro de uma rede, entendendo todos os elementos que se afetam ali de todas as dimensões, das dimensões cognitivas, na dimensão do self, na dimensão comportamental, motivacional, e todas as dimensões ali que a gente vai entender aqui ao longo da nossa aula de hoje, tá? A gente vai também considerar os aspectos da história de vida desse indivíduo que podem ser fatores, né, de origem e que não necessariamente a gente vai conseguir modificá-los, mas que por mais que eles já tenham ocorrido, eles ainda assim podem, né, influenciar e impactar esse indivíduo de alguma maneira, né? E a partir do momento que a gente vê isso tudo ali organizado nessa teia, a gente vai conseguir olhar e falar assim, putz, é aqui que eu preciso focar. É nesse elementozinho, é o que o autor, né, os autores aqui, o Reis e o Hoffman, vão chamar esse nó, nesse nó aqui que eu vou atuar. É aqui que existem processos importantes que precisam ser modificados, tá? Beleza. Então, esse modelo de rede ele vai ser a base do processo terapêutico da abordagem baseada em processos. Cuidado também, outra confusão aí. E esse termo, né, processo terapêutico, a gente usa, né, considerando ali o início, meio e fim de todo esse processo, né, desde o momento que o paciente chega para atendimento até o momento que ele sai de alta, enfim. Mas dentro dessa ótica, né, da terapia baseada em processos, o processo terapêutico tem um significado um pouquinho diferente, tá? Então pensa que essa palavra processo, né, ela nos dá uma ideia assim de ir adiante, né? Ir adiante tem a ver com atingir resultados, né? Então, ou seja, a gente vai modificar coisas para que a gente vá adiante e tenha resultados. Então, vai envolver uma sequência de eventos que a gente vai, né, acionar que vão gerar uma modificação.
dentro de uma perspectiva assim bem simples, né, direta, assim, então a gente pode, por exemplo, começar a estudar e a partir daí a gente pode modificar alguns dos nossos processos, a gente pode modificar processos da dimensão do self, né, se sentindo ali mais autoeficaz, a gente pode modificar processos relacionados à dimensão da motivação, né, a gente pode se sentir um pouco mais motivado para trabalhar, para ir para a faculdade, para fazer as coisas, né? E algumas coisas podem também modificar de maneira indireta, né? Então você pode, por exemplo, fazer algo para modificar o seu comportamento e isso modificar outros elementos da tua vida, né? Até mesmo, às vezes, conviver com alguém, né? Que é um processo ali indireto, pode, né, levar ali a uma modificação da gente em diversas dimensões, tanto positivas, quando a gente se inspira e quando a gente, né, quer se tornar algo, ou até mesmo de uma maneira negativa, tá? Então, esses processos, eles vão se afetando ali de maneira diferente de acordo com cada indivíduo, porque cada indivíduo vai ter a sua história de vida, o seu contexto. Então, imagina que sei lá, você conseguir ser assertivo num ambiente pode ser um desafio. Para uma pessoa que cresceu ouvindo que ela não pode magoar as pessoas, que ela é inferior, ou que ela não pode ser egoísta, ou que ela precisa ser boa o tempo todo, isso já vai se manifestar de uma maneira talvez diferente, né? Então a gente vai precisar olhar para isso na hora que a gente olhar para os problemas dos nossos pacientes, tá? Alguns conceitos importantes aí que a gente precisa para conseguir ir para a parte prática, tá? Isso que eu acabei de falar, né? De que pode tanto ser um processo né, adaptativo, quanto mal adaptativo. E um processo mal adaptativo, ele pode produzir efeitos positivos. Calma, vai ficar mais fácil. Por exemplo, se eu tô aqui dando essa aula para vocês, e se eu vejo que, sei lá, alguém fez um comentário aqui que tá assistindo ao vivo, e eu começo a ficar ansiosa e daqui a pouco eu finalizo a aula antes do tempo, né? Porque eu tô muito ansiosa e tô muito, né, preocupada com isso. Então eu me esquivo, né, disso aqui, né? Opto por fugir dessas emoções. Isso vai ser bom, porque vai me trazer um alívio imediato, né? Mas a médio e longo prazo, isso vai ser ruim. Então, é um processo mal adaptativo, embora ele me traga coisas positivas ali num curto prazo. Então, ele tem uma função importante. Então, por exemplo, o fato de eu me esquivar, isso pode tanto me impedir de ter reforçadores positivos no final da aula, pode me impedir de ver que eu consigo tolerar, né? Se alguém, sei lá, não aconteceu, mas se alguém fizesse um comentário negativo, que por mais que isso me gere um incômodo, eu posso ainda assim continuar dando aula e fazer o que eu preciso, né? E me comprometer com as coisas que são importantes para mim. Eu posso descobrir que nem é tão terrível assim, que é meio chato e tal, mas que não é a pior coisa do mundo. Eu posso até desenvolver repertório para lidar com isso, né? Então, reparem que a função desse processo de esquiva, ela é, né, adaptativa, no sentido, né, de me trazer ali algo muito de curto prazo, mas a médio e longo prazo ela é mal adaptativa, porque me impede de reestruturar isso, né, e de aprender coisas nos aspectos, nas dimensões, né, emocionais, nas dimensões cognitivas e do self, enfim, tá? Bom, outra coisa, né, é que existem processos que são negativos e tem processos que são positivos, né? Então, quando a gente vai fortalecer algumas habilidades, quando a gente vai desenvolver repertório, a gente está desenvolvendo processos que são positivos, tá? E processos terapêuticos aqui é diferente daquela
descrição de processo terapêutico que a gente já conhece, aí a gente já tá careca de saber, né? Aqui são os processos de mudança que vão levar os nossos pacientes aos objetivos terapêuticos, né? Então percebam que tem um significado aí bem diferente, né? Bom, dado que a gente já viu isso, vou começar a trazer algumas coisas um pouquinho mais práticas para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela que tem aqui uma imagem, tá? Essa imagem eu não tirei da minha cabeça, essa imagem é de um livro, de um dos autores que aborda essa temática, que inclusive é o livro que a gente está estudando junto aqui no Clube do Livro, né? Desde dezembro, janeiro. Que nesse momento que eu tô gravando essa aula, ainda é possível de vocês entrarem nesse Clube do Livro, tá? E que, inclusive, quando a gente fizer na semana que vem, no dia 15 a 21, esse vai ser um dos bônus aí para quem comprar, né? O produto que a gente vai lançar aí, que vocês já vão estar sabendo aqui quando vocês assistirem essa aula. E nas primeiras horas ali, tá? Mas vocês que são alunos aqui, mesmo que vocês não migrem para esse novo produto, vou deixar aqui um cupom assim muito especial para vocês que são alunos adquirirem esse Clube do Livro por um valor quase que simbólico. Ele já tem um valor quase que simbólico, tá? Porque é R$ 297, um produto de 6 meses com um monte de encontros ao vivo e que a gente aprende passo a passo uma abordagem que é, assim, de extrema relevância para vocês, mas vai ser um valor ainda mais simbólico ainda, tá? Beleza. Então, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês algumas imagens, tá? Ó. Vou colocar aqui na versão estúdio para eu conseguir fazer isso. Beleza. Aí o pequenininho aqui. Prontinho. Ó. Tô ficando mais esperta nesse negócio do OBS aqui, hein, gente? Parei. Coisa, mais ou menos, não tô tão esperta assim, não. Eu juro que eu tô tentando melhorar, gente. Ai, me bloqueei de cabeça pra baixo, espera. Depois eu que lute pra editar essa aula, né? Então vamos. Agora sim. Pronto. Vocês estão já visualizando, né? Aí na tela de vocês. Alguns processos aqui, né, se desenvolvendo. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, ó, modelos que são simples e modelos que são complexos, tá? Esse modelo simples aqui, a gente tem um exemplo, tá, que eu tirei aqui do livro, que é uma pessoa que tem um histórico de bullying e que a gente tem uma seta aqui, né, que tá levando a consequência aqui uma baixa autoestima, né? Ou seja, a gente vai ter um prejuízo na dimensão do self. Então, a gente vai ter uma baixa autoestima, tá? Bom, por que que a gente tem uma seta só para um lado? Porque a história de bullying a gente não consegue modificar. Embora essa história, né, ela já tenha sido modificada, ó, já tenha acontecido, ela ainda impacta nesse indivíduo. Por isso que a gente tem uma seta unidirecional e com uma pontinha aqui para baixa autoestima. Já um modelo mais complexo, e aí depois vocês vão ver que tem outros mais complexos ainda, a gente tem aqui um ciclo de feedback. O que é um ciclo de feedback? Quando uma coisa a outra coisa, tá? Maneira mais simples da gente explicar isso aqui, sem enrolação a isso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um medo de cães. Esse medo de cães leva a uma evitação de cães, né? Então, existe aí um processo de esquiva, né? Na dimensão aqui comportamental. E a gente tem, a partir do momento que a gente evita cães, a gente intensifica o nosso medo de cães, porque a gente perde a possibilidade de desconfirmar esse viés
de diminuir a valência dessa emoção e das interpretações e pensamentos que estão associadas a ela, né? E isso vai retroalimentar o nosso medo aqui. Vai, inclusive, impedir o fenômeno de habituação, que a gente aprenda a tolerar essas emoções intensas, que a gente aprenda que elas não são perigosas, que por mais que elas aumentem, num dado momento elas tendem a diminuir, que elas não duram para sempre. E aí, esse processo, então, a gente vai ter essa seta bidirecional, porque nas duas pontas a gente vê prejuízos. Conseguiram, gente, entender direitinho isso? Alguma dúvida aí para quem tá aqui comigo assistindo ao vivo? Acho que não, né, gente? Bom, beleza. Vamos lá, vamos continuar, tá? Então, agora a gente vai ver uma outra imagem, né? Só que, na verdade, essa imagem, ela vai nos trazer aqui uma vinheta, né? Um exercício. Para os alunos lá do Clube do Livro, aprendendo a terapia baseada em processos, a gente está seguindo a mesma lógica que o livro traz, que é de enquanto esse conhecimento ele é construído, ele vai sendo aplicado na construção da sua própria rede. Porque quando a gente faz isso na nossa própria rede, a gente consegue descrever bonitinho. E em uma das aulas, né, a gente teve uma aluna que gentilmente, né, compartilhou a dela com a gente e eu também compartilhei a minha. E eu confesso para vocês que eu levei isso para a minha terapia, né, o quanto que os meus mecanismos, eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque senão isso vai, né, interromper todo o nosso tempo de aula aqui, mas como as coisas se retroalimentam. Desde o meu problema de sono, a minha procrastinação, minhas questões relacionadas à dimensão do self ali, como crenças de desamparo, esquemas de padrões inflexíveis, o autossacrifício, com o meu próprio diagnóstico do TDAH, com o meu diagnóstico de TEPOC também, como as coisas vão se coisando ali o tempo todo, né? Então, é muito interessante a gente ganhar essa compreensão, tá, gente? Então, eu convido vocês, mesmo que vocês não queiram gastar lá R$297 para comprar o Clube do Livro, não tem problema nenhum, que vocês comprem o livro, né? Ou que vocês também, né, que não quiser comprar o livro também não tem problema, mas que vocês exercitem de construir essa rede de vocês e pensar em que nós dessas redes que vocês podem, né, interferir para que haja a mudança desses processos. Isso é muito legal, até a gente entender por que às vezes é tão difícil a gente mudar alguma coisa, né, da gente. Beleza. Até aí, tranquilo, né, gente? Bom, e aí vamos olhar juntos aqui para essa vinheta clínica aqui do livro. Eu acho que isso vai ser bem rico para nós. Então, vamos lá. Então, aqui, né, vai falar um pouquinho. Peguei o recorte aqui, tá? E aí a bibliografia é exatamente esse livro aqui. Então, vamos examiná-lo pouco a pouco. Essa cliente recentemente passou por um rompimento com o namorado, o que levou frequentemente a ruminar sobre o passado. E aí, bem parecido com os pacientes que a gente tem na nossa prática, né? O evento rompimento tem um impacto direto na redução do humor geral da cliente, além de levá-la a ruminar sobre o passado. Então, sem olhar a rede pronta, vocês conseguem já construir essa rede na cabeça de vocês? Se você puder agora, dar uma pausa na gravação da aula, pega aí um papel, caneta. Dá para fazer no Word? Dá, mas é um negócio que a gente tem que rabiscar. E faz esse exercício. Coloca lá o quadrinho rompimento, o rompimento impactando, né? Na questão do humor, impactando na ruminação e de que maneira que o humor impacta na ruminação e como a ruminação pode impactar no humor. A única seta ali unidirecional que a gente vai ter é do rompimento para lá, porque a gente não tem como mudar o rompimento, né? Por mais que eles voltem, o rompimento não vai deixar de ter acontecido, né? Beleza. O que, por sua vez, muda o humor. Essas três caixas estão conectadas por flechas, né? Com uma ponta, sugerindo que a ruminação faz parte
de um caminho funcionalmente importante que liga o impacto do rompimento sobre o humor deprimido. E aí vocês devem lembrar da aula que a gente teve aqui também, em que eu falei sobre o caso, né, da terapeuta Sara e do paciente Bill, também que eu trouxe desse livro, né, aquele caso bem impactante que a gente ficou ali muito angustiado pensando quantos pacientes nós atendemos, será que a gente não acabou, né, seguindo essa mesma lógica protocolar e a gente acabou deixando de lado elementos importantes, né? Vocês devem lembrar que a gente falou sobre isso. Beleza. E aí, né, a gente vai ter aqui isso apresentado aí na nossa, né, construção dessa rede, né? E aí, aqui eles fazem uma crítica, né? Ao longo de vários momentos aqui nesse livro, os autores fazem críticas sobre os modelos, né, atuais. Então ele fala o seguinte, ó, redes unidirecionais simples, que a gente conhece uma rede unidirecional simples classicona, né? De que o pensamento muda a emoção muda o comportamento, enfim. E outros modelos cognitivos que a gente já teve acesso ao longo da nossa formação, né? São comumente demonstradas em estudos de mediação dos resultados do tratamento de ensaios clínicos randomizados. Mas então a rede global fica mais complicada e os ciclos autoamplificadores começam a aparecer. O que são os ciclos autoamplificadores? Eu vou falar de um jeito bem simples, que eu acho que é o jeito que, né, a gente entende mais rápido. Quando uma coisa outra coisa, e essa coisa outra coisa, né? Isso que você entendeu. Então, uma coisa afeta a outra. Do mesmo jeito que a gente viu aquele exemplo. O medo de cachorro impacta na esquiva e a esquiva impacta no medo de cachorro. São as coisas se coisando. É isso, tá? Vocês sabem que aqui no ABC a gente traz tudo sem enrolação para vocês. Então, basicamente é isso, tá? Tirando todos esses nomes complicados, é isso. Então, beleza. E aí, como consequência do rompimento, a cliente está lutando contra a solidão, que alimenta a baixa autoestima e é reforçada pela própria baixa autoestima, né? A própria baixa autoestima vai aumentar a solidão, porque vai aumentar a esquiva, vai aumentar a ruminação. A solidão, por sua vez, contribui para o humor deprimido e para a baixa autoestima e leva a mais ruminação, o que fortalece o humor deprimido. Por isso, quando a gente muitas vezes tenta trabalhar só algumas pontas, dá ruim. Porque às vezes a pessoa ela vem se queixando de solidão. E aí, o que a gente quer fazer, né? A gente quer o quê? Fazer ativação comportamental, a gente quer reestruturar pensamento. E vai dar ruim, gente. Vai dar ruim, né? Por quê? Porque vocês vão entender aqui quando a gente olhar esse modelinho pronto aqui. Então, vou compartilhar uma tela aqui com vocês de novo. Já deveria ter tirado essa que tá aí. Ah, não, a gente tava lendo, né? Oh, meu Deus do céu, hein? Então, agora a gente vai olhar para essa tela, tá? Eu só me mudar de lugar aqui. Pronto. Então, agora a gente vai ver isso acontecendo aqui. Tá? Vocês conseguem perceber como é que isso está acontecendo aí? Então, a gente tem aqui na tela, ó. A gente tem a solidão, né? E a gente tem aqui o rompimento, né? Nas duas pontas ali. Então, reparem que o rompimento, ele aumenta a ruminação. E ele aumenta a sensação de solidão. A ruminação piora o humor, né? Porque a pessoa, vamos supor, a pessoa terminou o relacionamento e aí ela pode começar a ruminar sobre várias coisas, né? Tipo, o que ela pode ter feito de errado, ou ela pode ruminar por que ela foi naquele dia, naquele pagode, conheceu aquela pessoa, porque se ela não tivesse ido lá, nada disso estaria acontecendo, porque ela não teria entrado nesse relacionamento. Ela pode ruminar sobre outros relacionamentos que não deram certo e ir fazendo bateia. E esse padrão de pensamento vai levar a um humor deprimido. E esse humor deprimido vai influenciar, né, na piora da baixa autoestima dessa pessoa. E a baixa autoestima vai piorar o humor deprimido, que vai aumentar a ruminação. E aí, a gente tem aqui, ó, a baixa autoestima levando à solidão, né? Porque aqui entrariam até outros elementos, né?
a evitação, né? O não aceitar muitas vezes os cuidados e contato da possível rede de apoio, a diminuição na ativação comportamental e várias coisas, né, que essa baixa autoestima pode levar. E aí, reparem que aqui, ó, a gente tem uma seta com uma ponta grandona e a solidão tá piorando muito a autoestima. E a baixa autoestima vai piorar a sensação de solidão, né? E a sensação de solidão também piora o humor deprimido, né? Substancialmente. Eu não vou entrar aqui nessa aula no que a gente vai intervir nessa rede, tá? Porque para isso a gente vai ter que passar pela aula de análise funcional baseada, né? Análise funcional, né? Baseada em processos, e a gente vai precisar, né, ir para novas etapas aqui do nosso conhecimento, tá? E aí é muita coisa para uma aula só, até porque vocês têm vários exercícios aqui para fazer. Mas qual é o meu objetivo com essa aula aqui? Que você saia entendendo que é uma rede, por que a gente deve usar uma rede e como construir essa rede e como a gente representa nessa rede esses elementos. Se a gente terminar essa aula com você entendendo isso, eu já estou muito feliz e você já está pronto aí para ir para a aula seguinte, tá? Então vamos lá. Então, aqui, mas embora a gente ainda não chegou nessa etapa, a gente consegue entender o porquê muitas vezes, quando a gente tenta aqui um processo de reestruturação cognitiva puro, a gente se lasca. Quando a gente tenta quebrar essa solidão com a ativação comportamental direta, a gente se lasca. Porque existem aqui processos se retroalimentando no que diz respeito aos aspectos cognitivos, do self, do humor, comportamentais e todas as manifestações aqui acontecendo. Mas depois que a gente ganhar muita experiência em construir essas redes, a gente pode já começar a se arriscar a intensificar o tamanho dessas pontas, mostrando os maiores prejuízos. Então, a gente consegue ver aqui que a baixa autoestima aqui, ó, tá sendo um fator muito importante e que o humor deprimido, ele é um nó que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque esse nó, ele tá afetando aqui em múltiplas direções, né? E tá sendo afetado também. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, porque eu acho que é muita coisa para uma aula só, tá? Então vamos relembrar os nossos objetivos com essa aula. Mas eu queria só, para quem já tá mais avançado nisso aqui, para já começar a bater o olho aqui e já pensar assim, putz, se isso aqui fosse meu paciente, ou eu ia trabalhar tal processo, tal processo, tal processo aqui. Quando eu falo tal processo, eu tô falando de muitas coisas que vocês já conhecem, tá? Que são os processos das dimensões cognitivas, afetivas, do self. Quando a gente trabalha, por exemplo, reestruturação cognitiva, reavaliação cognitiva, isso é um processo, né, que está sendo modificado. Quando a gente trabalha a ativação do comportamento, quando a gente trabalha regulação emocional, quando a gente trabalha tolerância ao mal-estar, treino de habilidades sociais, quando a gente trabalha mindfulness, quando a gente trabalha difusão cognitiva, quando a gente trabalha dentro da ótica de acolher ali a nossa criança vulnerável dentro da terapia do esquema. Então, todos esses modelos, né, são processos, mas volto a dizer, não é sobre vou usar isso aqui porque eu gosto mais, ou porque eu acho mais legal, porque eu aprendi ontem na aula, ou porque tá na moda, tá? A gente vai sempre fazer aqui, construir uma rede, a gente vai fazer uma análise funcional para entender a função, os fatores de origem, de manutenção desses, né, desses elementos, e depois a gente vai intervir nessa rede, tá? Nós vamos com calma, vamos com calma. E aí, eu acho que tá tudo tranquilo, né? Se não, me conta aqui depois na área de membros quando você terminar de assistir essa aula, tá bom? Beleza, gente, vamos continuar. Então, a gente tem aqui uma ideia que na prática a gente vai o quê?
Para que serve isso tudo, gente? Para a gente entender a origem do problema, para a gente entender o que está mantendo esse problema, para a gente entender o que está piorando esse problema e onde a gente vai intervir nesse negócio aí, tá? Vamos agora praticar de novo. Vou trazer outro caso aqui do livro, né? Eu usei aqui na bibliografia 3 livros. Um é o Aprendendo a Teoria Baseada em Processos. O outro é esse aqui, Para Além do DSM, tá? Que também é do Reis e do Hoffman. Que traz um pouquinho aqui, mas é reduzido. E também algumas coisas do Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos do Barlow, que nessa 6ª edição já traz propostas de tratamento dentro dessa perspectiva. Para vocês terem uma ideia, na edição passada tinha um caso clínico de ansiedade social, que a gente até trabalhou ele aqui no estudo de caso, e ele trazia ali uma perspectiva de tratamento totalmente diferente, bem cognitiva, bem, né, trabalhada na exposição, enfim. E agora ele já traz aqui um caso de ansiedade social, mas trabalhando a terapia baseada em processos dentro da perspectiva da ansiedade social. Olha que maravilhoso, né? Eu quase gritei quando eu vi isso ali, que eu achei isso muito sensacional. Então, eu trouxe, né, dessas 3 referências, porque a gente ainda não tem, né, na literatura nacional tanta coisa. Tem muita coisa também, né, em inglês, mas também dos mesmos autores, que eles acabam muitas vezes citando eles mesmos, né, em materiais diferentes, tá? Então, eu trouxe aqui um caso que eu vou compartilhar com vocês na tela. E agora, como você já chegou até esse momento da aula, você já aprendeu um pouco mais, eu quero que você se desafie, tá? Eu quero que você pause essa aula e que você tente rabiscar aí, para tentar ir construindo isso. Não tem jeito melhor de aprender. A melhor maneira é você tentando fazer aí, tá? Então, ouçam essa descrição, pausem depois a aula e tentem fazer aí na prática, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês o caso da Andréia, tá bom? Andréia, então, né, é uma mulher de 61 anos e se preocupa frequentemente com o bem-estar dos entes queridos. Quando a gente lê isso aí, a gente até levanta algumas hipóteses diagnósticas, né? Normal. Ela liga para a filha de 30 anos pelo menos uma vez ao dia e ansiosamente indaga sobre seu bem-estar, sobre a creche da sua neta, sua dieta, o uso de cinto de segurança e habilidade para fazer amigos. E se os pais dos amigos dela foram, né, aprovados, sobre a velocidade com que a filha dirige, sobre o uso de equipamentos de flutuação na piscina, sobre milhares de outras preocupações similares. Isso aí me parece uma coisa bem dentro do espectro do TAG, né? André está convencida de que provavelmente morrerá logo, então frequentemente visita um médico, aí a gente já começa a pensar sobre possíveis comorbidades, né? Seria um TAG? É uma preocupação que está dentro do espectro do TAG, isso pode também estar relacionado a uma ansiedade de doença, pode ter alguma coisa aí de um transtorno obsessivo compulsivo, não sei, né? A gente começa a pipocar um monte de coisas na nossa cabeça. Cadê do médico? Aqui, André está convencida de que provavelmente morrerá logo, então frequentemente visita o consultório médico, solicitando exames caros, e quando recebe os resultados negativos, ela questiona a competência do médico, exige um segundo exame, ou se sente tranquilizada, mas somente por algumas horas ou dias antes de começar a se preocupar novamente. Ela também pede que seu marido atual a tranquilize várias vezes por dia em assuntos como a saúde dele, ou seja, vários comportamentos ali, né, de segurança que acabam reforçando esse padrão, né? Onde ele tá, se ele acha que ela parece corada, se há uma saliência na pele ou nas costas, se pode ser um câncer e temas similares. Seu marido é apoiador, mas tem dificuldades para entender de onde vêm essas demandas ansiosas, né? E aí, quando a gente não tem uma compreensão, né, mais abrangente do caso, dentro dessa perspectiva de processos, a gente pode ficar tentando encontrar aí
ficar tentando achar um diagnóstico. E eu já vi isso muito acontecer em supervisão clínica, que a pessoa vem, a dúvida dela saber se é TAG, se é ansiedade doente, se é TOC, e ela fica obcecada nisso, né? Deixando muitas vezes até de ajudar o paciente, porque ela acredita que ela precisa saber o que é para ela pegar os protocolos fechados e conseguir aplicar esses protocolos com os pacientes. Mas isso não vai funcionar, obviamente, né? E aí, a gente vai ter que pensar em como a gente pode ajudar esses pacientes. Bom, dado que pode ser que ela tenha múltiplos diagnósticos, eu acredito que sim. Dado que eu não consigo ali definir exatamente o que eu vou focar, porque uma coisa afeta a outra, né? O que eu faço para ajudar essa paciente, né? E aí esse modelo vai nos beneficiar muito nesse sentido, né? Para que a gente consiga trabalhar em cima do problema do paciente, dos objetivos do paciente, dos processos do paciente. E aí vou compartilhar mais uma tela com vocês, que é um modelo de rede simples, 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 tá? Vocês vão ver aqui ao longo das nossas aulas que a gente vai sofisticando isso aqui até cair dentro de uma matriz em que a gente consegue separar isso por dimensões, né? As 6 dimensões, os 2 níveis, mas calma, não vou falar isso agora para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Eu quero que vocês saiam daqui seguros nesse aspecto, para depois a gente partir para um próximo nível, tá bom? Então vamos olhar isso juntos aqui agora? Então a gente tem aqui, ó, a Andrea, né? E aí a gente, né, o que os autores fizeram, né? Eles trouxeram aqui para esse modelo de rede esses elementos, né? Então, tem aqui as dúvidas dos resultados do exame aqui no final. Por que eu tô começando aqui pelo final, né? Porque muitas vezes é o que o paciente traz para a mesa. Então, sei lá, hoje é a primeira sessão da Andrea. Andrea, e aí, né? O que te fez procurar a terapia? E aí pode ser que a Andrea traga assim, eu tô muito ansiosa porque eu acho que eu tô com alguma doença e eu já fui a vários médicos, mas os médicos dizem que não é nada e eu acho que esses médicos não estão realmente percebendo. Pode ser que esse seja o primeiro papo ali na terapia, né? E aí, olha como é que isso se, né, desenrola, né? Então, assim, então, Andréia, me conta um pouquinho. Essa descrição aqui eu tô inventando agora, tá? Você vai procurar lá no livro, você não vai achar que eu tô inventando essa sessão aqui agora. E desse caso em especial, ele não traz detalhamento de sessão, não, então eu tô inventando aqui. Então, Andrei, mas me conta, né, desde quando isso começou, de que maneira que isso tem te afetado, né, como é que você tem feito para lidar com isso? Então eu fico pedindo, né, vários exames e tal. Entendi. Então você pode até ir rabiscando aí no seu papelzinho de anotação de sessão, né, então dúvidas quanto aos resultados dos exames, uma seta aleatória pede vários exames, né. E aí, bom... E aí, quando você pede esses exames, e aí, como é que você fica depois, né? Eu fico bem, mas depois eu volto a ficar pensando sobre isso e tal. Opa, então uma seta que vai e vem aqui, uma seta que vai e vem, né? E aí depois a gente vai entendendo que o fato dela duvidar aumenta, né? A questão de pedir mais exames, mas nesse momento aí, vamos combinar que nenhum terapeuta vai ter essa sofisticação toda de avaliação com a paciente falando, primeira sessão, né? Vamos ser honestos aqui, né, gente? Bom, e aí, ela me falou aqui que quando ela pede o exame, traz um alívio. Tá, beleza, né? Tá bom. E aí, ela vai contando outras coisas aqui, né? De que ela, né? Sei lá, eu perguntaria pra ela, tá? André, me conta então, além dessa tua preocupação, né? Porque aí eu pensaria assim, putz, será que é uma ansiedade doença? Será que é um TAG? Será que é as duas coisas? Será que tem um toque? Não sei. André, me conta um pouquinho uma coisa que você me falou, né? Que você se preocupa muito com essa questão das doenças. Além dessa questão, né? Da tua preocupação em tá doente e tal. Tem alguma outra coisa, assim, que você também se preocupa nesse momento? Aí, André, eu já contaria tudo, né? Eu me preocupo com a minha filha, eu me preocupo com isso, eu me preocupo com aquilo, blá. Opa, preocupa-se com o bem-estar. O bem-estar dela, da filha, do marido, da neta, do genro e de todo mundo, né? E aí, bom, e ela vai, e aí, Andréia, deixa eu entender um pouquinho, né? Hoje, quando essas preocupações surgem na sua cabeça e tal,
Como é que você faz para lidar com isso? Assim, você usa alguma estratégia, né? Você faz alguma coisa que funciona? De que maneira que normalmente quando você começa a se preocupar, assim, como que você lida, Andréia? Eu começo a checar, começo a ver, ligar para minha filha para saber se tá tudo bem com a minha neta, se ela não caiu na piscina. Eu começo a perguntar pro meu marido se tal coisa acontece. Opa, solicita tranquilização, uma estratégia de enfrentamento. Entendi, Andréia. E aí, quando você faz isso, assim, depois você fica bem, te ajuda? Me ajuda ali, né? Na hora, mas depois já começo a ficar pensando de novo se eu tenho uma doença e tal. E aí a gente vai construindo esse modelo, tá? Essa apresentação aqui que o livro trouxe, não necessariamente, gente, isso tem que ser assim, tá? Cuidado, né? Às vezes a gente tem uns alunos da plataforma que eu falo, gente, não precisa ser tão literal. Falo assim, não, mas aí se eu construir a seta ficar para lá e não ficar para cá, assim, não tem um modelo certo, tá? Isso vai, né, depender do que você vai colher ali de informações na avaliação, né? E eu vejo isso até no Clube do Livro. Às vezes a gente faz algumas atividades práticas que algumas pessoas pensam de um jeito, outras pensam de outra, né? E tá tudo bem, tá? Então, isso aqui é só um modelo simples, inicial, e que depois vocês vão ver que a coisa vai sofisticando, tá? Mas eu tô tendo cuidado de trazer esse conhecimento para vocês, né? Gradualmente, para isso não gerar ansiedade em vocês, isso não gerar desespero, né? Vocês tentarem aplicar e não conseguirem, ficarem estressados. Então, assim, vamos com calma, tá bom? Beleza. Seguimos aqui, estamos quase acabando a nossa aula, tá? Então, aqui o que a gente consegue ver, né? Em relação a Andréia. Eu vou compartilhar aqui o que trouxe ali do livro e algumas coisas que eu trouxe aqui na minha avaliação, né, são além disso aqui, tá? Que os dois ciclos, né, são exemplos de processos aqui. Então, ela tem, né, a preocupação, né, que traz ali um alívio, né, que traz um alívio, que leva a um comportamento, né, de buscar reasseguramento, que leva a buscar mais exames médicos e que aumenta a dúvida. Estão num ciclo de feedback direto. O que é um ciclo de feedback direto, né? Essa busca por reasseguramento e a tranquilização aqui do exame, ó. Porque a seta, ela vem e vai, né? Então, tem esse feedback porque uma coisa vai afetar a outra coisa, as duas coisas se coisando, lembra? Beleza. Então, aqui, ó, os dois ciclos são exemplos dos mesmos processos de mudança. As formas de tranquilização diminuindo a preocupação, né? Isso ajuda, né? Mas também alimentando o papel central da preocupação. Dessa forma, fortalece o ciclo. Por que alimenta o papel central da preocupação? Porque funciona, gente. Porque traz reforçadores. E aí vai levar, né, a utilização disso como estratégia em outros momentos. Há vários nomes para ciclos desse tipo. Pode ser a esquiva experiencial, por exemplo, né? O que ela está querendo dizer aqui? Que quando ela vai buscar o reasseguramento, não necessariamente é em função do resultado em si, mas em função da ansiedade que aumenta, né, exponencialmente, e a tentativa de querer se livrar dessa ansiedade, se livrar desse medo, né? E aí essa busca por reasseguramento muitas vezes é para que ela não experiencie mais todo esse medo e ansiedade, né? Além disso, os eventos solicitar exame médico e dúvida dos resultados dos exames estão em ciclo de feedback direto, causando um a outro, isso a gente já falou. Note que a flecha se move de dúvida de resultados dos exames para solicita exame médico. É muito mais forte do que no caminho contrário, porque um exame médico nem sempre leva à dúvida dos resultados dos exames, mas duvidar dos resultados dos exames quase sempre leva a querer fazer mais exames médicos, tá? Tem vários momentos nas redes que são apresentadas nesse livro que eu meio que penso diferente em algumas vezes, né? E isso é natural, tá, gente? Porque isso a gente pode até
enquanto a gente está estudando, a gente pode se influenciar até por casos que a gente atende, enfim, então isso é normal, tá? Beleza. Então, ficou, né, tranquilo até aí, eu acho. Vamos continuar aqui, que a gente tá quase acabando, gente. Bom, não vou entrar nisso aqui agora, mas só porque eu sei que vocês são agoniados, né? E aí vocês já daqui a pouco já estão perguntando por que que não mostrou isso aqui, por que que não tem isso aqui, e o que que faz com isso? Porque a pergunta clássica é, tá, e agora, o que que eu faço? Tá, e aí, pra onde eu vou? Né? Vocês têm essa mania, vocês não conseguem às vezes parar, prestar atenção, treinar isso aqui, fortalecer essa habilidade, essa competência para depois ir para outra, né? Já fica aquela agonia, tá, mas e aí? E aí, o que que eu faço? E mas isso não, eu escuto muito sem supervisão. Mas e se não funcionar, o que que eu faço? Eu falo, vamos ver. O que que vai acontecer quando você aplicar isso aí? Depois a gente vê o que vai acontecer, porque as pessoas já querem sair com 7 respostas das 6 coisas que podem não funcionar e já tem um repertório. Assim, calma, respira, tá? Esse aqui é um metamodelo evolucionário estendido, tá? Para quem, né, já estudou isso um pouco mais a fundo, vai saber que tem a ver com as questões, né, evolucionistas, que está dentro de uma ótica do RDoC. A gente falou sobre isso aqui em uma aula anterior, né? Mas agora eu não vou entrar no detalhinho do detalhinho disso aqui não, tá? O que que eu quero que você saia daqui dessa aula entendendo? Observem aqui, nesse momento eu não vou focar aqui em variação, seleção, retenção e contexto, tá? Para não confundir a cabecinha de vocês. Vamos aprender isso aqui aos poucos. Foquem aqui do lado esquerdo, tá? Então a gente tem aqui, ó, as 6 dimensões: afetiva, cognitiva, atencional, né? A gente tem aqui também, né, a questão do self, motivacional. Então, a gente, comportamental, a gente tem essas dimensões aqui, tá bom? Dentro dessas dimensões, a gente tem vários processos que são adaptativos e mal adaptativos, tá? Então, por exemplo, aqui nessa dimensão sobre si mesmo, tá? Essa dimensão do self, que vocês vão encontrar em alguns materiais. Nessa dimensão do self, a gente tem processos que podem ser adaptativos e podem ser desadaptativos. Então, a gente pode ter crenças adaptativas, como a gente pode ter crenças desadaptativas. A gente pode ter os esquemas iniciais desadaptativos, como mal adaptativos. A gente pode ter aqui uma autocrítica exagerada, né? Como um processo mal adaptativo. A gente pode ter aqui, né, a questão ali do self, né? Do self contexto, da ACT. Então, dentro dessa dimensão, a gente vai ter os processos adaptativos e desadaptativos. E aí, quando a gente quer modificar esses processos, a gente vai acionar no nosso repertório de técnicas, de intervenções e de estratégias, tanto da TCC clássica quanto de terapias contextuais, para que a gente atue na modificação desse processo. Então, exemplo aqui. Então, a gente pode ter um processo aí mal adaptativo, né, de fusão cognitiva. Então, a gente vai fazer um trabalho no desenvolvimento de um processo adaptativo, como, por exemplo, a desfusão cognitiva, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, o mindfulness como uma habilidade também nesse processo, né? Para que a gente possa ali se desemaranhar dos pensamentos, das emoções, trazer atenção para o momento presente, para as sensações, para a respiração, né? A gente pode, por exemplo, deixa eu trazer um outro exemplo. Ter um processo adaptativo, desadaptativo de pensar de desregulação emocional, né? De utilizar, por exemplo, substâncias para regular as emoções, que pode estar tanto relacionada à esquiva das emoções, das sensações, né? Como também como uma estratégia de regulação emocional. E eu posso trabalhar como estratégia, por exemplo, habilidades de mindfulness, habilidade de tolerância ao mal-estar, habilidade de regulação emocional e um monte de estratégias para modificar esses processos. E aí, tranquilo, gente? E aí,
a gente tem esses dois níveis também, que são os fisiológicos e socioculturais. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão a gente vai se alongar muito nessa aula, que já era para ter acabado, e a gente vai falar sobre isso aí com mais detalhes nas aulas seguintes, tá? Bom, aqui o que eu usei de bibliografia, vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Eu tenho uma leve preguiça de escrever aqui, eu sei que isso é errado, mas eu faço. Boto a fotinho do livro. E são esses 3 livros que eu utilizei, ambos de 2023, né? Que já foram lançados fora do Brasil já bem antes disso. E que eu peguei aqui os conceitos para compartilhar com vocês, tá? Nenhum desses conceitos é da minha cabeça. Poderia ser, né, gente? Por que eu não inventei isso? Pois é, mas não inventei, né? Se alguém um dia falar assim, ah, mas isso aí não é seu. Não, não é, gente, não é mesmo. Quem sabe um dia eu posso compartilhar algo meu com vocês, entendeu? Mas no caso aqui não é, né? Foi graças a Reid Hoffman e companhia. E estou aqui só multiplicando esse conhecimento com vocês, tá? Bom, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que vocês tenham aprendido bastante. A gente vai, né, rever esses conceitos aqui em aulas anteriores, em algum momento, posteriores em algum momento. Em aulas anteriores, talvez vocês já tenham visto isso, estão revendo. E pratiquem, exercitem, construam um modelo de rede de vocês, um modelo de rede dos pacientes de vocês, diminuam o perfeccionismo, tá? Que eu conheço vocês, psicólogo, é um negócio com isso, né? Por isso que eu acho que vocês têm que começar pelos de vocês aí, tá? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Até lá!